O fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas ninguém tira selfie nele. Eu não sei se você, assim como eu, já visitou esse lugar alguma vez. Eu já fui lá por várias vezes. Em algumas situações, eu fui empurrada, que é quando vem uma situação de injustiça. Você não espera, é de onde menos se espera. Você não pode fazer nada a respeito e você é jogada lá. Em outras vezes, eu escorreguei, porque eu já sabia que no fundo aquilo ia me levar até o fundo do poço, mas eu deixei me levar de forma que acabei escorregando. E em algumas vezes você se joga dentro. Você está vendo o precipício e as suas decisões vão acabar lhe jogando naquele lugar. Seja como for, por qual razão, não sei que tipo de fundo de poço você enfrentou. As situações são adversas, mas as dores, a experiência, geralmente são muito semelhantes. E eu passei por alguns que eu posso dar o nome de divórcio, traição, falência. Em algumas situações era tudo junto. E, como diz o título desse vídeo, a leitura me ajudou a sair do fundo do poço. Foi um compilado de coisas que me ajudaram, porque a princípio a dor é tão grande que você, como no fundo de poço, não vê saída. Muitas vezes não tem quem lhe estenda a mão. Tem horas que ninguém pode fazer nada por você. Você não tem forças para continuar lutando. E como a leitura me ajudou nessas situações? Então, selecionei alguns livros que vão representar todos os que fizeram parte da minha vida no processo de cura, de mudanças de mente. E o primeiro livro é do Padre Reginaldo Manzotti, Feridas na Alma, né? Quero deixar claro aqui, não por questão de religião, mas para justamente eliminar a religiosidade, porque eu sou cristã, né? Sou evangélica, porque os católicos para mim também são cristãos, né? Então, não sou católica, porém, o livro do Padre Reginaldo Manzotti, Feridas na Alma, me trouxe cura, porque no começo, né, o primeiro fundo de poço da minha vida foi um divórcio. E aquela coisa de que você casa para a vida inteira. Não tem quem case, não vou. Talvez eu já tenha que o negócio tá bem mudado. Mas a maioria das pessoas casa na intenção de vou suportar tudo e vamos lutar juntos e vamos vencer para continuarmos juntos. Porém, às vezes isso não acontece. E quando eu enfrentei o meu primeiro divórcio, nesse livro aqui eu encontrei um amparo que a igreja na época não me deu. Uma mulher divorciada é porque não é sábia, a mulher sábia edifica sua casa, e foi muito doloroso para mim, foi muito difícil enfrentar aquela realidade. E o padre aqui fala sobre a questão de homens na Bíblia que também erraram, que mesmo com as suas fraquezas, o Senhor continuou usando, trabalhando na vida deles. E uma coisa muito interessante nesse livro que eu achei é que quando ele traz referências bíblicas, por exemplo, aqui é o Salmo, que na nossa Bíblia, né, na Bíblia evangélica é o Salmo 40, na católica é o 39, então ele traz as duas referências, né, as duas Bíblias, e isso é muito bom, porque para quem vai ler e não sabe dessa diferença, existe, mas ele traz as duas referências. E nesse livro, uma coisa que me marcou muito foi que no começo, quando nós começamos a negar aquele fato, aquele acontecimento, a gente acaba não buscando a solução adequada, a ajuda necessária. Por exemplo, se você acha que só você está correto, mesmo que aquele relacionamento não haja uma restauração daquele relacionamento, no próximo você vai errar de novo, por sempre culpar a outra pessoa. Então, nesse livro eu encontrei
cura para minha alma, para as feridas, o apontamento das minhas dores, de forma em que eu viesse a querer me consertar e encontrar um amparo de Deus para minha vida, apesar do que tinha acontecido. Segundo livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Mark W. Baker, nesse livro, é extremamente cuidadoso e rico em suas palavras, em seu texto, de mostrar a importância do relacionamento entre Cristo e as pessoas. Onde nós vemos muitas vezes na igreja, na religião, tudo focado no erro. Nós vemos aqui, através desse livro, o autor mostrando a importância que cada ser humano, que cada pessoa tinha para o Senhor Jesus. A dor daquela pessoa. Por que aquela pessoa chegou àquele erro? E aqui vai tratando a questão psicológica, a questão mental, onde você também vai se curando. E esse livro foi de muita ajuda para mim. Eu comecei a ver o evangelho de uma forma diferente. Antes eu pensava, meu Deus, como é que alguém se separa, se divorcia? E eu precisei passar por essa dor para compreender. Nós temos alguns autores evangélicos que eles, por exemplo, o Dr. Augusto Cury, um homem brilhante, um ser humano brilhante da mente como pessoa, que era ateu e se converteu, conheceu o Senhor Jesus Cristo através dos 4 evangelhos, e com a sua conversão, ele também trabalha muito essa questão dos relacionamentos. Então, os meus fundos de poço me fizeram ver as pessoas de maneira diferente. As suas dores, o porquê que elas estão naquela situação. E eu fiquei, com os filhos, todos homens, na pré-adolescência. E como mãe eu me senti perdida. Errei muito como mãe, porque sempre quando há uma separação, em uma separação os filhos sofrem muito, Traz sequelas, traz traumas. Eu também vim de lar desfeito, então as sequelas que hoje trago na minha mente, graças a Deus, muitas já curadas, trabalhadas, mas que prejudicaram também os meus relacionamentos, foram devido ao modelo de relacionamentos dos meus pais. E acabaram também vindo, de certa forma, para a vida dos meus filhos. Então, mesmo tentando acertar, às vezes a gente erra. E um livro que me ajudou muito na educação com os meus filhos foi Produção Independente, Deixa eu ver aqui. Autores Leif Terdal e Patricia Kennedy. Criando meninos sem a presença do pai. Hoje nós vemos muito meninos perdidos, principalmente quando vêm de lares desfeitos. Esse livro vai abordar a questão do estudo, da questão assim que se separa, como dar notícia do divórcio. A maioria dos pais rejeita os filhos homens e isso causa uma ferida enorme. Então a gente, como mãe, ou começa a super proteger, querer fazer o papel de pai e de mãe para tapar aquela ferida, ou muitas vezes joga o filho para ser o homem que ele não está preparado para ser. São 2 extremos. E é muito triste e é uma realidade nos dias atuais. Então esse livro, que está muito barato, que eu vi na Amazon, não, meu canal não tem patrocínio, não tem nada, porque é um canal pequeno, mas na Amazon tem esse livro com um preço muito baixo, muito baixo. Eu comprei ele no Rio de Janeiro há muitos anos, mais de 10 anos, mas eu vi ele esses dias na Amazon. Então aqui vai dar um norte sobre cursos, sobre emprego. Hoje a gente vê uma geração que os filhos todos com o celular na mão, rapazes, homens, em casamentos já, e não sabem ser homens, porque as mães, preocupadas às vezes no trabalho, não conseguem passar para os filhos a questão tanto do amor, do amparo,
né, quanto da responsabilidade. E eu já falei até aqui no canal sobre o livro Ensine Seus Filhos a Trabalhar, que é um livro muito bom também para essa questão. Esse livro me ajudou muito na educação dos meus filhos. E como todo divórcio geralmente traz consequências financeiras, eu também tive as minhas leituras que me ajudaram nesse processo de recuperação financeira. E tem um livro muito conhecido aqui, representando todos os outros, mas é como eu falei, foram muitos livros, muitas leituras, cada um me enriquecendo de forma que me ajudasse a sair desses fundos de poço. E de T. Harv Eker, eu tenho aqui Os Segredos da Mente Milionária, que foi o primeiro livro que eu li, muito conhecido esse livro. E esse livro, aqui está a chave de tudo, mente. Quando a gente vê essa questão, mente milionária, algumas pessoas até ignoram justamente por ter a mente fechada para esse assunto. Mas a nossa mente, dependendo de como ela foi formada lá atrás, quando criança, nos deixa impossibilitados de progredir, de prosperar. Não é uma questão de dinheiro, é de bem-estar, de vida. Então eu trouxe uma lição desse livro aqui muito importante. Eu tinha lançado um livro e a minha mãe, ela é uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. Eu também gosto, mas como todo autor independente, a gente disponibiliza de um dinheiro, né, de um investimento para fazer o lançamento de um livro. E por você não ter sucesso, não ter fama, editora nenhuma lhe quer, e você vai depender da venda daqueles livros, porque é um trabalho, na verdade é um trabalho. E a minha mãe pegava meus livros e saía dando para todo mundo. Dava o livro para todo mundo. E eu não questionava, porque eu achava na minha mente, não, se minha mãe faz isso é porque realmente a gente tem que ajudar as pessoas. E eu via, e as pessoas queriam me pedir o livro. Ai, me presenteia com um. Ai, eu gosto tanto de você, gostando do seu trabalho. Gente, hoje, depois de ler esse livro, e também de um outro autor aqui, foi que eu vi como quem gosta de você se esforça para lhe ajudar. Todo mundo sabia que eu não era rica e estava ali. Ai, o meu hobby é lançar livros e eu vou sair dando. Então, são coisas que estão na nossa mente que nos impossibilitam de crescer, que nos levam à falência. E eu vi desse cara aqui. Também tem outro vídeo que fala de um outro livro dele aqui, Rick Chester, que ele fala não, porque ele disse que assim que ele saiu da pobreza e ele fez sucesso, né? Eu não fiz, mas ele fez sucesso. E ele disse que as pessoas sempre pedem livro de graça para ele. E ele diz, não peça de graça o que põe pão na minha mesa. E foi onde eu vi a riqueza de que quem gosta de você, de quem realmente reconhece o seu valor, ele vai pagar por um livro, porque ele está pagando por uma internet, está pagando para passear, está pagando por um lanche, por brinquedo para os filhos, mas não investe em um livro. Ou é porque aquele livro não é tão importante para aquela pessoa, é um direito dela, ou porque ela realmente não quer lhe ver crescer. E esse aqui dele, do Rick Chester, eu ganhei de presente de umas amigas professoras, quando eu morei no Rio de Janeiro. Eu vim embora e elas me deram de presente. E ele é carioca. E tem aqui a biografia dele. Esse Pega a Visão é a biografia do Rick. Que ele vendia água nas areias de Copacabana, negro, pobre, e um dia, em um diálogo com não sei se era gringo, mas com um homem lá na areia de Copacabana, de poder aquisitivo, e o homem humilha ele e fala, um negrinho desse querendo falar de crise. E ele disse que ficou revoltado com aquilo ali, aquela revolta por ser um negro favelado, considerado assim, né, que eu tô falando. Poderia ter partido para cima daquele homem, ter perdido o seu direito, a sua dignidade,
Mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele chegou em casa, pegou a revolta dele todinha, colocou um celular na frente, colocou a câmera na frente dele e gravou um vídeo que viralizou, que chegou ao conhecimento de Flávio Augusto, um dos grandes empresários, né, aqui do Brasil. Eu não moro no Brasil, mas brasileiro. E Flávio Augusto chamou esse cara e lançou o livro dele. E outra coisa, se ele tivesse só aquele vídeo ali, ele não era quem ele é hoje, não. Mas, como ele diz aqui no livro, ele não era um cantor de uma música só. Rick tinha conhecimento e adquiriu conhecimento nos livros. E os conhecimentos que ele tinha fizeram dele ele já tem 3 livros publicados. Eu tenho 2 desses livros, um deles, que é o outro lá, autografado por ele. Esse aqui, presente das minhas amigas. Então, ele diz aqui, outro fato muito importante, ele fala nesse livro que ele dormiu uma noite, porque a história dele é linda. Uma noite ele dormiu no chão e ele disse, nunca mais eu durmo no chão. Hoje, amanhã mesmo eu compro uma cama. E ele foi para a areia de Copacabana, vendeu água no sol quente. Ele tem, acho que uma vez estourada, se não me falha a memória. E naquele mesmo dia ele comprou uma cama. Então a determinação desse homem me fez, a leitura desse livro e de outros, me fizeram dizer, eu vou vencer, eu vou sair desse fundo de poço. Não importa se alguém me empurrou, não importa se eu escorreguei, se eu errei de novo, porque às vezes você se acusa e diz, não tem jeito pra mim porque eu não mudo. Você muda sim. A sua vida vai mudar. E esse livro me ajudou muito. Esse aqui que eu ganhei de presente do meu filho, com autógrafo também do autor. Viva e Vença Relacionamentos Tóxicos, do Sérgio Lima. Ele tem canal no YouTube, ele fala muito sobre narcisismo. E eu li esse livro na pandemia. Eu estava com Covid, né, em um quarto, no meu aniversário, e meu filho me presenteou com esse livro. E essa leitura também fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Não vou dar detalhes desse livro. Mas pelo título você veja se precisa ler ele ou algum de acordo com a necessidade. Viva e Vença Relacionamentos Tóxicos. E agora, por último, bem recente, mais uma pancada da vida, porque a vida é assim. E o que eu mais peço a Deus é não me tornar uma pessoa ruim, mas usar sempre as minhas quedas para ajudar outros a se levantar e que Ele nunca me deixe prostrada. E Ele é fiel. Há fases no fundo do poço que você perde a fé em Deus, perde a vontade de orar, de louvar, de tudo. Mas é só um tempinho, porque aquilo que você tem dentro de si, a raiz, por isso crie raízes, a raiz que você tem, ela vai fazer florescer, ela vai florescer. Por isso o nome desse canal é Minutos Frutíferos. Por último, como eu ia falar, Gloriosas Ruínas. Essa leitura foi mais marcante para esse último momento que eu enfrentei. O Caminho Bíblico para a Restauração, de Sérgio Queiroz. Uma excelente leitura, passo a passo, da reconstrução da sua vida. A verdade. A gente precisa ser realista e usar a verdade a nosso favor na reconstrução da nossa vida. Então, espero muito que, se você está vendo o fundo de poço, tenha esse vídeo como uma mão estendida em sua direção. Deus dizendo para você que há jeito, você vai sair daí. Crie gosto pela leitura. Se você já tem, procure leituras que vão lhe ajudar a crescer, né? Mentalmente, financeiramente, espiritualmente. E deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal. E obrigado por ter ficado até esse momento comigo. Beijo.